Luto por seu Luiz. Programa especial. 1 ano do assassinato de Luiz Ferreira da Costa. Nosso projeto aqui é plantar sem veneno, plantar para colher e comer bem. Foi no sábado, a gente saiu para poder pedir água. Com um folheto falando da água, que a prefeitura estava negando a água, e junto com o folheto a gente entregava sementes, chuchu, abóbora, alface. E veio o acontecimento. Era muito participativo, ele tinha muito zelo com a sementinha que no dia do assassinato ele estava na frente de tudo para poder começar o trabalho nosso. Meio tímido, né? Ele era aquele homem nordestino, meio chegando devagar, né? E ele era uma pessoa que realmente queria aprender, ler e escrever. Porque na verdade ele influenciou muita gente aqui na infra, né, que eu trabalhava. Então ele sempre mostrou um bom exemplo. Quando chegamos aqui, né, essa área era uma área da especulação imobiliária totalmente improdutiva, né? Não tinha nenhuma posse, nenhum vestígio de produção. Dá muita força, porque não pode ser em vão um acontecido desse, né? Hoje a gente trabalha para produzir o nosso próprio alimento, para aumentar a nossa produção, para conhecer mais como lidar com a terra e ser autossuficiente na alimentação por aí, né? Nós queremos entrar na terra para, além de plantar, também fazer o reflorestamento dessa área, que é o que nós já estamos começando. Já foi plantado mais de 300 mudas e em toda a região foi plantada já mais de 1.000, porque os próprios moradores vão trazendo as mudas e vão plantando. Nós estamos nesse processo de luta e resistência para que o Estado, né, reconheça que nós estamos aqui num processo que é muito justo, né? Está previsto na Constituição brasileira que toda terra improdutiva deve ser destinada à reforma agrária. Então nós estamos também nesse processo jurídico esperançosos para que o desembargador considere, né, dê a permanência das famílias aqui no Marielle Vive. Cada companheiro desse que cair vai transformando. Então por isso jamais vai ser esquecido. Nós só não pode parar. Madrugada camponesa. Faz escuro, ainda no chão, mas é preciso plantar. A noite já foi mais noite, amanhã já vai chegar. Não vale mais a canção feita de medo e arremedo para enganar solidão. Agora vale a verdade, cantada simples e sempre. Agora vale a alegria que se constrói dia a dia, feita de canto e de pão. Breve há de ser, já sinto no ar, tempo de trigo maduro vai ser tempo de ceifar. Já se levantam prodígios, chuva azul no milharal, estala em flor o feijão, um leite novo minando no meu longe seringal. Já é quase tempo de amor, colho um sol que arde no chão, lavra a luz dentro da cana, minha alma no seu pendão. Madrugada camponesa, faz escuro, já nem tanto, vale a pena trabalhar. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Faz escuro, mas eu canto. Boa tarde, companheiros e companheiras. Boa tarde a todos e todas que estão com a gente essa tarde. Bem-vindos, então, bem-vindas ao programa especial em homenagem ao companheiro Luiz Ferreira. Luto por Luiz Ferreira, que há 1 ano esse companheiro foi assassinado durante uma manifestação que exigia água no acampamento Marielle Vive, em Valinhos, São Paulo.
O seu Luiz Ferreira, é importante a gente iniciar o programa falando um pouquinho sobre ele. Ele era muito querido pela comunidade, que chamava ele de seu Luiz. Ele, um senhor de 72 anos, que há muitos anos atrás saiu do interior do Pernambuco e foi tentar a vida na cidade, onde ele trabalhou, principalmente como pedreiro, por muitos anos, e assim pôde sustentar a sua família. Seu Luiz, que participava do acampamento desde o início, em 2018, quando surgiu o acampamento Marielle Vive, ele tinha o sonho de retornar à terra, de voltar e poder plantar e produzir, e através do Movimento Sem Terra, através dessa luta por reforma agrária, ele encontrou ali um lugar que ele pudesse realizar esse sonho. Como tantos e tantas brasileiras, seu Luiz, ele também nunca teve a oportunidade, não teve o direito ao acesso à educação básica. Ele, através do acampamento, conseguiu aprender a ler e escrever no processo de EJA, que a gente tem com o método Sim Eu Posso, método cubano. E aí teve aulas com as companheiras, né, militantes, educadoras ali do acampamento, que ensinaram o seu Luiz a ler e escrever, e ele, que tinha um sonho de tirar a carteira de motorista, pôde aprender e sim conquistar, e a gente de forma coletiva possibilitar ele a ler e a escrever. Seu Luiz tinha o sonho de plantar, como eu falei, e mesmo com o espaço tão pequeno, tão precário ali do acampamento, que num processo de luta ainda muito recente, seu Luiz tinha suas hortaliças, tinha milho, tinha feijão, e cuidava com tanto carinho daquela produção, num sonho de ter uma área muito maior para produzir alimentos para o povo brasileiro. Seu Luiz tinha o sonho de ter uma casa grande, para ele conseguir receber todas as famílias, toda a sua família, seus filhos, seus netos, netas, e poder passar ali e ter esse local de convivência. Infelizmente, a vida do seu Luiz foi ceifada de uma maneira terrível, quando, durante uma manifestação que exigia água, ou seja, o mínimo da necessidade humana básica, que é o abastecimento de água potável, era negado para os trabalhadores e trabalhadoras sem terra, ali da cidade de Valinhos. Então, estávamos realizando uma manifestação, o seu Luiz estava presente para exigir esse direito, quando um homem, Léo Ribeiro, bolsonarista, com certeza sentindo confiante, né, com o avanço da extrema-direita no nosso país, ele decidiu, com a sua caminhonete, avançar intencionalmente por cima de todos os manifestantes que estavam realizando ali esse ato pacífico. Ele atingiu várias pessoas, entre elas, de forma fatal, o seu Luiz, que não resistiu aos ferimentos, que foi gravíssimo, e, enfim, não teve condições praticamente nem de ser atendido, né, a tempo de tentar alguma coisa. Esse Léo Ribeiro, com certeza ele fez isso sabendo que teria condições de que esse avanço dos ideais neofascistas legitimariam essa ação dele absurda e desumana, e criminosa, sobretudo. Ele também tinha um aspecto de que ele sairia impune, uma vez que os nossos governantes apoiam esse tipo de ação e vem promovendo, incentivando, inclusive, esse tipo de ação. E nós estamos aqui hoje, companheiros e companheiras, e agradecendo a todos que estão nos vendo, para exigir a punição desse assassino, que hoje responde em liberdade, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, e exigir também a justiça social que a distribuição da terra possibilita. Luto por seu Luiz. Programa especial. 1 ano do assassinato de Luiz Ferreira da Costa. Meu nome é Leandro, tenho 25 anos, sou filho do Luiz Ferreira da Costa. Eu venho aqui falar que ele era uma pessoa boa, trabalhadora, guerreira,
sempre esteve com nós em todos os momentos da sua vida. Ele estava nesse acampamento Mariane Vive, já tinha 1 ano, ele gostava do lugar onde ele estava, se sentia bem, estava aprendendo a ler, a escrever. Ele tinha 72 anos e estava na luta aí pela conquista dele. O sonho dele era tirar a habilitação, por isso que ele estava na escola. Depois com idade já, tentou estudar, mas seu sonho foi parado. E sobre o caso dele, a família fica triste, a família fica... não teve justiça, né? O rapaz já está solto. E meu pai ficou a 7 palmos do chão. Mas o que eu tenho para falar é isso. Do grande homem que ele foi, o guerreiro, batalhador, trabalhador. Ensinou todos os conceitos para os seus filhos. E o nosso orgulho, ele vai estar sempre na memória. Luiz sempre vai estar com nós aí, todos os momentos. Seu Luiz sempre presente. Luto por seu Luiz. Programa especial. 1 ano do assassinato de Luiz Ferreira da Costa. Então, nesse dia do especial Luto por seu Luiz, a gente vai entender um pouco mais sobre a questão jurídica, né? Como é que está a situação do processo em relação ao assassino do seu Luiz, o Léo Ribeiro. E a gente recebe, então, a Fátima, companheira do setor de direitos humanos do movimento do Estado de São Paulo. Bem-vinda, Fátima. Boa tarde, Tassi. Boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo. Muito bem. Fátima, a gente queria que você conversasse um pouco com a gente, um pouco sobre como é que está a situação legal do Léo Ribeiro, do assassino do seu Luiz. Muita gente, né, pergunta como está a situação, se ele já está sendo punido, né, devidamente punido, e também conversasse com a gente sobre a realidade da justiça brasileira, né? Então, recentemente a gente teve o caso, por exemplo, do Queiroz e da esposa do Queiroz, que mesmo foragido puderam responder, estar na prisão domiciliar, enquanto tantos outros e outras que estão em casos muito menos graves, né, de denúncia, etc., infelizmente estão morrendo, inclusive, de coronavírus nas cadeias, né? Então, a gente vê que a justiça brasileira, ela é injusta, né? Então, também que você pudesse dar uma palavrinha sobre isso. Então, com relação ao processo do seu Luiz, infelizmente, vai fazer 1 ano agora, dia 18, né, do assassinato, da triste situação que aconteceu com ele, e com os demais prejudicados lá no acampamento Marielle Vive, né? Os que sobreviveram e as que vivem a situação em si, naquele momento. O réu, ele foi preso, no mesmo dia teve uma prisão em flagrante, e no dia seguinte foi convertida em prisão preventiva. E teve liberdade, depois eu olho a data certinha, e teve liberdade condicional, ou seja, foi uma liberdade, teve um pedido de liberdade provisória, foi concedido pelo juiz, o juiz da 3ª Vara Criminal de Valinhos, com medidas cautelares. O que isso significa? Com restrições. Por exemplo, ele não pode sair à noite para certos lugares, não pode se distanciar da comarca sem avisar no juízo, ele tem que comparecer mensalmente no juízo para assinar, para ter certeza do que ele está na cidade, né? Então, ele foi solto entrou em liberdade com essas situações. O juiz entendeu que ele cumpria os requisitos da liberdade provisória por conta que tem endereço fixo, de emprego fixo, né? Mesmo sendo um caso complicado, mas essas 2 situações foram determinantes também assim para o juiz conceder a liberdade dele. Claro que o processo continua, ele está respondendo, a princípio, provisoriamente com essas restrições,
Continua ainda o processo de investigação, ou seja, está no momento de juntar provas quanto ao crime, né? A forma que foi cometido o crime, se teve intenção, se não teve. Essas provas são tantas periciais como documentais e também os depoimentos, né? Teve o companheiro que foi atropelado, o sobrevivente, ele já teve audiência, onde ele depôs, apresentou fotos, foi na comarca de Campinas, no Fórum de Campinas, e também o advogado, como testemunha de acusação, Alfredo Bonardo, também foi ouvido, né? Então, está no momento de juntar essas provas. Por exemplo, os últimos andamentos do processo, o Ministério Público requereu novamente a juntada no processo das imagens do ônibus, né, que conseguiu apresentar naquele momento, né, das câmeras que conseguiu apresentar naquele momento, pediu também que fosse juntado como o carro que o Léo estava usando no dia do crime está apreendido, então pediu perícia também do carro para saber a forma da batida, se foi intencional, se não foi, se os freios estavam funcionando bem. Ou seja, o processo em si está andando aqui. Infelizmente, para a vontade nossa, né, enquanto advogados, ou para a vontade da família, para a vontade das famílias ali do Marielle, que fosse punido rapidamente, que o Léo continuasse preso até o julgamento, né? Mas legalmente o processo está andando e nós queremos que seja concedido o júri popular, né? E depois dessa fase tem a audiência de pronúncia ou impronúncia. A sentença de pronúncia, no caso, o juiz manda o réu para júri popular e em pronúncia ele acha que não é caso de crimes dolosos contra a vida e ele resolveria ali mesmo, né? Não iria para júri popular. No caso mais geral da justiça brasileira, né, a gente acompanhou, como você falou, a gente acompanhou recentemente a questão do Queiroz. De fato, a justiça faz parte um pilar do poder, né? Que são o poder judiciário, o poder econômico, né, que é mais disfarçado, mas também manda no país, né, nas decisões políticas, executivo e o poder legislativo, né? Então, não pensamos nós do que a justiça é inteiramente imparcial. Embora nos livros a gente estude que ela deve ser imparcial, mas a gente sabe que faz parte desse poder político, econômico do nosso país, né? Isso mesmo. Você tem uma ideia, a maioria das pessoas que estudam direito, que conseguem passar nos cursos para juiz, para altos cargos, não são pessoas da classe pobre, né? Porque o curso é caro, porque os livros são caros, porque os cursinhos são caros, né? Então, é um desafio da classe trabalhadora de ocupar esses espaços também. Faz parte da estrutura do poder burguês, né? E para a gente é muito triste, né? Para a gente, para a família, ter que lidar, ainda que o processo esteja correndo, né? Mas com esse sentimento, né? De que a justiça, de fato, não foi feita, né? Porque você tem casos emblemáticos, o próprio Rafael Braga, né? Que não conseguiu responder em liberdade, sendo que ele estava sendo acusado de um crime, de estar com um produto na bolsa dele, enfim, a gente sabe que a justiça ela também define a partir de cor, a partir de classe social, e nesse caso, infelizmente, o sentimento e o desejo, né, de que a justiça seja feita, né, ainda nos termos da justiça burguesa, é muito grande. Muito obrigada, Fátima, por você estar aqui com a gente, pelo seu tempo e por estar nos representando, né? A família, ao Movimento Sem Terra, as famílias do Marielle Vive,
junto com os demais companheiros e companheiras advogados, nessa ação tão importante em torno da questão do São Luís. Muito obrigada, boa tarde. Enquanto setor de direitos humanos do MST, nós estamos à disposição, enquanto advogados da RENAP também, e nós atuamos no processo de São Luís e, enquanto advogados, a gente espera que o Léo vá para a júri popular e que seja julgado culpado, né, que tenha sentença, e que ele responda pelo crime que ele cometeu. Tá certo, obrigada, Fátima. Luto por Seu Luís. Programa especial. 1 ano do assassinato de Luís Ferreira da Costa. Neste dia 18, estamos celebrando o 1º ano da morte, na verdade, do assassinato do nosso companheiro Luís Ferreira, migrante nordestino que veio lá do Pernambuco e em São Paulo, como pedreiro, constituiu uma grande família. Porém, este homem sempre tinha um objetivo de ter um pedaço de chão para produzir a vida e sentir-se livre das amarras de um sistema explorador capitalista. O senhor Luís, ao assumir o movimento dos trabalhadores sem terra, se tornou um sinal marcante dentro do acampamento Marielle Vive. Entusiasmado, produziu horta e, ao mesmo tempo, se colocou no curso de alfabetização. Era uma pessoa empolgada e que animava todas as pessoas. Infelizmente, por um processo de perseguição aos acampados, ele acabou sendo morto numa cerimônia, numa celebração da vida, que era entregar alimentos, entregar flores para os que passavam pela rodovia. Então nós queremos dizer que Seu Luís é alguém que está presente no nosso meio, reforçando a luta do sem terra para que todos possam ter vida digna, como Jesus de Nazaré anuncia no Evangelho de São João. Eu vim para que todos e todas tenham vida e tenham vida em abundância. Luís, sua vida e sua morte nos animam a continuar na luta pela reforma agrária, pela terra, pelo teto e por trabalho para todos nós, para todos os brasileiros e brasileiras, para toda a humanidade. A luta continua, Luís presente, presente, presente. Olá, aqui é o deputado federal Nilton Tato, do PT de São Paulo. 18 de julho completa-se 1 ano do assassinato do seu Luís Ferreira, sem terra, acampado no Marielle Vive. Morto durante um protesto simbólico, onde reivindicava água e distribuía alimentos produzidos no acampamento. O assassino que passou por cima do seu Luís ainda está solto e tem grande chance de ser absolvido desse crime que cometeu. Exigimos justiça. Luís Ferreira presente. Viva o MST! O acampamento Marielle Vive carrega o sonho, o sangue, o suor de 2 e também de muitos companheiros nossos. Marielle, seu Luís, mortos, lutando por um outro futuro possível, luta que esse acampamento e cada um de nós carrega no nosso dia a dia. Por isso hoje eu quero saudar a todos os companheiros e companheiras que mantêm esse acampamento de pé, que mantêm o sonho de terras para todos, que mantêm o sonho de comida para todos, vivo e latente no país. Eu sou Mônica Seixas,
co-deputada estadual no mandato coletivo da bancada ativista. Já estive aí algumas vezes com vocês e quero nesse dia saudar a organização, mas também dizer que é inaceitável que mais de um ano tenha se passado sem que a gente tenha respostas para a morte do seu Luiz. No país que mais mata ativistas políticos no mundo, a gente segue lutando pelo direito à vida, pelo direito a lutar. Luto por seu Luiz. Programa especial. 1 ano do assassinato de Luiz Ferreira da Costa. Então, retornando ao nosso bate-papo, a gente dá as boas-vindas a Maria Rita Kel, psicanalista, amiga do Movimento Sem Terra, que integrou a Comissão da Verdade, que foi tão importante para investigar os crimes da ditadura militar. Está aqui hoje com a gente para conversar um pouco sobre essa situação do seu Luiz, 1 ano do assassinato do seu Luiz. Então, Maria Rita, queria que você pudesse conversar com a gente rapidamente um pouco de como você enxerga a relação do assassinato do seu Luiz, como foi o atropelamento, esse ódio pela vida, menosprezo pela vida, e essa relação com o Bolsonaro no poder e essa onda neofascista. Bom, eu acho que é tão evidente a relação, tanto que eu não vou ter muito trabalho para explicar. Quer dizer, um sujeito, que eu não preciso nem ficar repetindo o nome dele, que já fez campanha assim, né? Campanha dele com arminha, não é assim, é assim, né? Com arminha. Que incentiva a violência, que quer liberar totalmente o uso de armas. Ou seja, é um adepto da morte, é um cultuador da morte, não da dele, né? Da dos outros, evidentemente. E os outros são as pessoas de esquerda, são as pessoas pobres, são os negros, são as pessoas que às vezes invadem terras desocupadas, porque é ilegal você guardar terras improdutivas, não é? E para plantar, para trabalhar, como acontece com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. E o clima de ódio no Brasil, eu acho que vai aumentar, já aumentou nesse ano e meio de governo dele, né? E me parece que tem chance de aumentar mais, porque o Brasil sempre foi violento, né? Sempre. Foi o país, acho que você deve saber, mas se alguns ouvintes não souberem, né? Que teve o mais longo período de escravidão, um país livre. Depois disso, acho que Cuba, que era uma colônia, mas o penúltimo país e o último país livre a abolir a escravidão, né? Quer dizer, isso já é uma prova de como a nossa colonização também foi violenta, a colonização portuguesa, né? E além disso, quando aboliu, não concedeu nenhuma reparação para os africanos que não vieram aqui fazer turismo, vieram aqui capturados, forçados. Não teve como nos Estados Unidos, em alguns estados, que eles ganhavam um pedaço de terra, um animal de tração para começar a vida. Por isso que nos Estados Unidos tem muito mais descendentes de africanos de classe média, e teve até um presidente, e aqui não, continuam pobres, porque não tiveram como começar a vida. Muitos, na época, tiveram que mesmo pedir esmola nas cidades, ou até roubar, enfim. É um país muito violento com os pobres, não é? E com quem construiu esse país, na verdade, trabalhando forçado, mas construiu, não é? Então, é como se a vida do seu Luiz vale muito menos do que a sua ou a minha. É horrível isso, né? As apurações de assassinatos de pessoas pobres param na justiça, principalmente se forem assassinatos por alguém de classe média ou de classe alta, né? Eu não me lembro de ter visto alguém preso por ter atropelado um morador de rua ou um militante, como foi o caso, né? Sim. Deve ter 1 ou 2, mas eu não me lembro. E a gente vê a impunidade em diversos casos, né? Como o filho do Eike Batista, o Thor, que ficou simbólico também, né? Claro. Ele ficou impune, né? E aí essa sua resposta também, só para a gente completar uma última perguntinha, essa relação do ódio da burguesia brasileira, né? Que, do ponto de vista ideológico, domina a nossa nação, em relação à classe trabalhadora e à classe trabalhadora organizada, em especial, né? Que até é patológico do ponto de vista subjetivo, a gente poderia falar isso?
Olha, é muito difícil falar de patologias assim tão genericamente. É claro que o ódio é uma expressão, é um sintoma de alguma coisa, não é? Quer dizer, eu até posso ter ódio de alguém que faz diretamente a mim uma ofensa, ódio não digo mais raiva, alguém que me ofende, alguém que me trata mal, alguém que me espanca, evidentemente que eu vou ter muita raiva, né? Mas esse ódio, que é o ódio do preconceito, que é o ódio contra pessoas que eu não conheço, só uma classe social ou um grupo que luta por algumas causas, quer dizer, eu acho que esse ódio, sim, faz parte de uma patologia brasileira, porque nós tratamos muito mal os pobres, muito mal, como nação, como governos, etc. Quer dizer, os governos petistas que concederam algumas reparações aos escravos, aos descendentes de escravos, né? E Bolsa Família, alguma tentativa de diminuir a miséria no Brasil, não é? Foi tirado do poder, a Dilma sofreu impeachment por causa de pedaladas fiscais, quer dizer, uma coisa ridícula, rolar a dívida, todo governo rola a dívida, né? O Lula foi preso, quer dizer, você vê que é para realmente manter a opressão, a exploração, a desigualdade, não é? Como se isso fosse muito bom para o país, fosse que fosse fazer o país progredir e avançar. É muita ignorância. Além do terrível egoísmo dos ricos, mas os ricos só são ricos porque são egoístas, porque se eles não fossem egoístas, eles provavelmente, tendo acesso a bastante dinheiro, ajudariam pessoas, fariam como faz o Gulbenkian nos Estados Unidos, né? Fez, né? Várias famílias de milionários nos Estados Unidos, eu não estou achando que os Estados Unidos são meu modelo de país, mas várias famílias de milionários lá deram dinheiro para universidades, fundaram benemerências, né? Aqui nós temos os Moreira Salles, que são pessoas maravilhosas, uma família bastante rica, que na cultura eles têm uma participação incrível, né? Aqui, etc. A maioria não, dane-se o país. E depois vão para a Europa falando mal do Brasil, né? Viajam dizendo, esse povinho, né? Muita tristeza isso, porque eu acho que o povo brasileiro, justamente, que eles chamam de povinho, povinho ignorante, povinho mal educado, é o que o Brasil tem de melhor. São as pessoas gentis, são as pessoas solidárias. Claro que tem pessoas que roubam, que matam, né? Como tem na classe alta também, só que eles não vão para a cadeia. Mas a maioria são pessoas muito melhores do que eles. E do que eu, que sou classe média alta. São mais solidárias, são mais compreensivas. Se eu cair na rua, é o mendigo que vai me ajudar a levantar. Não é? E não o burguês que está passando engravatado no seu celular, que nem vai ver. Tá certo, então, Maria Rita, a gente agradece demais sua participação. Com certeza a gente vai continuar aí conversando. Eu sei que eu falei que não, só queria completar isso. Eu sei que eu fui preconceituosa no sentido de generalizar a atitude da classe alta. Deve ter muita gente melhor do que isso, mas eu estou falando do que está se expressando atualmente sobre Bolsonaro. De forma geral, né? Como você apresenta a elite brasileira, né? Tá Exatamente. Certo. Tá certo, então. Obrigada a você. Forte abraço. Nos vemos na luta, com certeza. Luto por Seu Luiz. Programa especial. 1 ano do assassinato de Luiz Ferreira da Costa. No dia 18 de julho, completa 1 ano do assassinato por atropelamento do sem-terra, senhor Luiz Ferreira, que reivindicava água e alimentos além da terra. Ele foi atropelado por alguém munido do ódio, da intolerância e do preconceito. Ele se chama Léo Ribeiro e até hoje não foi condenado. Nós exigimos que não haja impunidade. Toda a solidariedade ao MST. Saudação à família do seu Luiz e também a dos que estão acampados no acampamento Marielle Vive em Valinhos, acampamento do MST, buscando ter acesso a essa terra que está aí abandonada e, pelo que tudo indica, sem proprietário, enfim, todo o rolo que está aí dando nas questões jurídicas. Esse assassinato cometido há 1 ano atrás, nós não temos como não relacioná-lo às políticas do governo Bolsonaro, né? As políticas de ódio propagandeada e patrocinada por Bolsonaro e seus capangas
que estão ao seu redor, defendendo que aqueles que lutam, seja pela terra, seja por casa, seja por direito, seja por trabalho, seja por emprego, melhor educação, melhor saúde, que precisam ser enfrentados do jeito que foi enfrentado o seu Luiz aí, um assassinato cruel, que não precisa fazer muito esforço para relacionar a política do governo federal. Nossa solidariedade à família do seu Luiz, solidariedade aos que estão acampados, e que esse crime não seja em vão, além de ser condenado o culpado ou os culpados, que sirva para que a luta que está sendo feita ali no Marielle seja invertida em vitória, que os companheiros possam ficar definitivamente na terra para poder ter uma produção ali diferente de tudo aquilo que tem aqui na região. Então, um abraço, solidariedade dos sindicatos metalúrgicos de Campinas região e da Intersindical Instrumento de Luta e Organização da Classe Trabalhadora. Firme, estamos juntos na luta. Sou a Lourdinha, da Marcha Mundial das Mulheres e da Frente Brasil Popular de Campinas. Hoje é dia de fazer a memória e celebrar a história do seu Luiz, um militante do acampamento Marielle Vive e do MST que foi brutalmente assassinado no momento de luta daquele acampamento pelo direito à água. Fazer a memória do seu Luiz hoje é seguir as suas pegadas, junto com a companheirada do MST e do Marielle, na luta pelo direito à terra para plantar e produzir, pelo direito à justiça para que ela prevaleça sempre e contra toda a impunidade, para que ela não continue sendo a grande aliada do latifúndio e daqueles que querem criminalizar o direito de lutar. Viva a luta do Marielle Vive, viva o MST, seu Luiz presente. Vereador Carlão do PT. 1 ano do assassinato do companheiro Luiz do acampamento Marielle. A impunidade continua forte porque o assassino está cumprindo em liberdade. A morte e a dor da perda do seu Luiz por seus familiares, por seus amigos, tem sido cada dia mais difícil. Porém, a sua luta, a sua pessoa, serve como estímulo e resistência para que Marielle continue de pé e nós buscamos a justiça para que o assassino vá para a cadeia e a nossa luta continua firme. Seu Luiz presente. Luto por seu Luiz. Programa especial. 1 ano do assassinato de Luiz Ferreira da Costa. Lá agora a gente conta com mais uma participação muito especial, que é a deputada Beth Saão, deputada estadual aqui de São Paulo, que é presidente também da Comissão de Direitos Humanos da Alesp. Bem-vinda, Beth, muito obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço. Está com a gente hoje. Queria lembrar também, Beth, que no final do ano passado, o seu Luiz foi homenageado, né, pela Comissão de Direitos Humanos da Alesp, com o prêmio Santos Dias. Para a gente foi tão importante, para a família foi tão importante, como reconhecimento da luta, né, realizada por esse companheiro e esse assassinato de forma tão trágica, né? Enfim, a nossa dor ali foi uma forma muito importante que a gente sentiu, né? Queria também aproveitar e fazer a pergunta já, o nosso tempo é curto, queria que você falasse um pouco da importância da luta por direitos humanos nesse contexto no Brasil, principalmente nesse contexto do avanço da extrema-direita e do assassinato do seu Luiz, né? O que representa ali esse trabalhador sem terra, organizado, que sofre diretamente as consequências, sofreu, né, diretamente as consequências do avanço da extrema-direita no Brasil. Bom, primeiramente agradecê-los, né, pela oportunidade, cumprimentar todas as companheiras, os companheiros do MST, dizer que na Comissão de Direitos Humanos a gente hoje vive uma situação atípica, porque nós temos, né, que há os avanços nesta área, e nós observamos um retrocesso muito grande com a ascensão do governo Bolsonaro em Brasília e mesmo do governador Dória em São Paulo, né? Estamos vendo aí todos os dias violações
nos mais diferentes níveis, sobretudo nas ações da Polícia Militar em São Paulo, em relação à população mais pobre, a população mais vulnerável. E o assassinato do seu Luiz, que agora dia 18 completa um ano, né, sem justiça, um ano onde uma pessoa truculenta, assassina, o matou, né, numa rodovia, e até hoje continua solto sem julgamento. Certamente porque tem condições de contratar excelentes advogados, e os advogados se utilizam de medidas protetórias que a legislação acaba oferecendo para jogar esse julgamento o mais limpo possível. Enquanto isso, né, os familiares e todos nós que acompanhamos esse assassinato de muito perto, ficamos aí sem ter a justiça. Tivemos a oportunidade na Comissão de Direitos Humanos, através do Prêmio Santo Dias, de homenagear todos os familiares do seu Luiz, pela forma, no momento em que ele estava lutando por água, estava lutando pelo direito à terra, né, e foi brutalmente assassinado. Então, mas essas homenagens não reduzem o direito que todos temos, inclusive, principalmente seus familiares, à justiça. Com relação aos direitos humanos propriamente dito, na questão de tudo aquilo que ele abarca, que é muito grande, né? Nós temos a questão das mulheres hoje que estão sendo assassinadas. Esse momento de pandemia aumentou a violência sobre crianças e adolescentes, sobre mulheres, sobre idosos, né, que vivem, sobretudo, com dificuldade de mobilidade. A gente diminuiu, houve uma diminuição daqueles furtos diários que acontecem por conta do número de pessoas, mas aumentou a violência como um todo, principalmente em regiões mais populosas, em regiões de classes sociais muito pobres. Então, os índices têm mostrado isso, os governos são inoperantes, pelo contrário, acho que o governo federal ele cria um ambiente que acaba contaminando as pessoas no sentido de desrespeitarem aquilo que nós conseguimos a duras penas, né, em governos democráticos, sobretudo nos governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, né, nos avanços que nós tivemos, e hoje você tem uma concepção absolutamente equivocada do que seriam os direitos humanos e das suas políticas públicas, né, da implementação de políticas públicas nesse sentido. A gente vem lutando muito, e qualquer avanço que a gente consegue nesse momento tem que ser muito comemorado, porque a situação é bastante difícil. Tá certo, Beth. Para a gente é muito importante contar com você, com a Comissão de Direitos Humanos da Alesp, toda a bancada, né, do PT também da Alesp. Com certeza vamos seguir juntos até que a justiça seja feita, e também a justiça da divisão de terras, né, da conquista da terra aqui no acampamento Marielle Vive. Outra coisa também que eu queria aproveitar a oportunidade, Tassiana, para dizer, inclusive o advogado do movimento esteve conosco, nós fizemos a solicitação de 2 audiências no Tribunal de Justiça, falamos com o presidente da Comissão de Direito Privado e com o presidente da Comissão de Direito Público, em reuniões virtuais, no sentido de solicitar a eles que haja uma interrupção, nesse período de pandemia, das ordens de despejo. Fundamental. É muito fundamental. Isso atinge também os companheiros que ocupam áreas hoje na zona rural, né? E não só na rural, mas às vezes até na extensão, próximos da cidade, no limite da territorial. E também com os companheiros que estão na área urbana, né? Em ocupações importantes. E o que nós vimos, infelizmente, foi um olhar fechado para isso, embora a gente tenha sido muito bem recebidos, não podemos negar isso, foram atenciosos conosco, mas a resposta que nós tivemos foi simplesmente que eles não poderiam se posicionar de forma contrária às decisões dos juízes de primeira instância, porque o momento é difícil quando as autoridades recomendam que as pessoas se cuidem, que mantenham o social, que aí de forma contraditória
né, juízes dão ordem de despejo para famílias que estão instaladas em ocupações. Então, isso é um absurdo, né? A gente ter decisões judiciais e vamos continuar lutando. Já estamos fazendo manifestações, há denúncias nesse sentido, para que a gente possa, quem sabe, ter recursos depois, após a decisão de primeira instância, que sejam reconsideradas essas decisões para que as pessoas permaneçam nessas áreas, já que o direito à terra e o direito à moradia precisa ser levado em conta e precisa ser conquistado pelo bom senso e pela manutenção não só da dignidade humana, mas também da produção de alimentos, que nós sabemos que esta produção de alimentos vem principalmente nessas ocupações, que depois têm que se tornar regularizadas e que buscar uma pressão grande para que essas áreas possam ser regulamentadas e que o direito à moradia, que o direito à terra seja o mais sagrado possível. E a vida, né? Porque hoje a gente está lutando pela vida. Por exemplo, essa conquista, né, da reintegração de posse, realizar uma reintegração de posse é você condenar, num contexto de pandemia, essas pessoas que já estão numa situação muito vulneráveis, né, as condições de moradia, de habitação, e ainda deixar de forma mais precária, né? Muito obrigada, Beth, pelas batalhas no campo institucional, na LESB, e por estar aqui com a gente hoje. Seguimos na luta. Eu que agradeço, um abraço a todas e todos, boa sorte, e cuidem-se, né, que é o que a gente precisa nesse momento. Muito obrigada. Luto por seu Luiz, programa especial, 1 ano do assassinato de Luiz Ferreira da Costa. Salve, companheirada! Sou Paulo Búfalo, professor de escola pública e militante da Frente Povo Sem Medo. Nesse momento da nossa história, nunca foi tão importante celebrarmos a vida. E a vida do senhor Luiz Ferreira sempre foi marcada por trabalho, solidariedade e tolerância. Por isso, reivindicamos sua memória para cobrar justiça pelo seu assassinato e assentamento definitivo das famílias que hoje vivem e produzem no acampamento Marielle Vive. Por reforma agrária, viva o legado do senhor Luiz Ferreira. Olá, eu sou o Carlos Fábio, também conhecido como Índio. Hoje estou na Secretaria de Cultura da CUT São Paulo e venho aqui trazer uma mensagem conclamando justiça nesse dia que faz 1 ano do assassinato do companheiro Luiz Ferreira, companheiro que estava fazendo um ato pacífico, mostrando para a população a importância social da terra, mostrando para a população a importância da luta por uma reforma agrária, e foi brutalmente assassinado. Estamos em luto nesse dia, mas estamos em luta por justiça, a qual nós conseguiremos. Um abraço a todos aí da ocupação Marielle Vive e seu Luiz presente. Caros companheiros, caras companheiras do MST, do Marielle Vive, familiares do seu Luiz, eu sou Wagner Romão, sou professor de Ciência Política na Unicamp, presidente licenciado da Unicamp. Estou gravando essa mensagem, né, uma mensagem de esperança, de solidariedade, de busca da justiça nesse ano que se completa a morte, né, o assassinato do seu Luiz. Tenho certeza que ele gostaria que nós continuássemos, né, nessa luta, e é isso que nós precisamos fazer. Um grande abraço, uma grande força. Meu nome é Adriana e pela CSP com Lutas nos somamos à homenagem ao companheiro Luiz Ferreira, brutalmente assassinado pelo discurso de ódio promovido por Bolsonaro, genocida da nossa classe. Que o nosso luto e a nossa dor sirva para incendiar a chama do nosso ódio contra o sistema capitalista. Esse sistema que nos mata todos os dias, e é por isso que exigimos justiça e punição ao assassino. Defendemos a autodefesa para salvar nossa classe e que nenhum lutador tombe. Defendemos fora Bolsonaro e Mourão em defesa da vida da nossa classe e por uma sociedade socialista construída pelos trabalhadores e trabalhadoras. Luto por seu Luiz, programa especial, 1 ano do assassinato de Luiz Ferreira da Costa. Agora a gente conta com a participação mais que especial da Daniele Franco. Daniele, que irmã da Marielle, tem feito uma luta muito dura
por justiça em relação ao assassinato da irmã, junto com toda a família da Marielle, mas também está na luta por justiça social, luta pela questão das mulheres negras, LGBT, e também por toda a questão da classe trabalhadora. Então, a gente gostaria de agradecer. Obrigada, Aniele. Para a gente é muito importante a sua presença conosco no dia de hoje. A gente, você sabe, né, que o acampamento Marielle Vive, ele surge um mês depois do assassinato da Marielle. Quando a gente fez a ocupação, né, no 14 de abril, a gente sabia que precisávamos homenageá-la. Só que a gente não sabia da força que isso ia trazer para a comunidade, para a nossa luta, o que isso ia significar como identidade para todos nós, né? E também como os nossos algozes iriam encarar isso, né? Porque, de fato, é um enfrentamento colocar o nome da Marielle no nosso acampamento. E, hoje em dia, né, infelizmente, ela, junto com o seu Luiz, são símbolos da nossa luta, inspiração. Para a gente é muito importante. E uma das palavras de ordem da comunidade tentaram nos enterrar, não sabiam que éramos sementes, no sentido de que esses assassinatos, essa violência, né, por parte dos que estão no poder, a gente vai continuar enfrentando por justiça, pelos assassinatos, mas também por justiça pela terra, né, pela igualdade social. Então, essa semana fez 2 anos e 4 meses do assassinato da Marielle. Hoje a gente está completando 1 ano sem o seu Luiz. É uma dor imensa, né, que a gente sente por isso. Também esses assassinatos que são de militantes, né, claro, com a Marielle sendo aí na Câmara, né, mulher, negra, LGBT, tudo que ela representava, o seu Luiz sem terra, migrante, mas a gente vê que há um ataque ao povo organizado, né, isso historicamente no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, sobre os assassinatos, mas também essa luta incansável por justiça. Bom, primeiro, obrigada, Tassi, pelo convite. Eu acho que a gente está vivendo um momento de tanto ódio, um momento que todo mundo tem medo de alguma coisa. Eu acho que eu começaria por aí. E a gente que já está nessa luta há muitos anos, a gente sabe que falar e combater desigualdade, a gente precisa englobar todos os movimentos que existem nessa luta já, de muito antes, assim, como minha irmã falava. Esses dias, pra você ter uma noção, eu encontrei uma agenda da Mari do movimento de 2002. E aí, eu lendo as coisas, assim, vendo o quanto que ela admirava de ir nos acampamentos, de ir aqui nos armazéns da vida, enfim. E hoje a gente continua falando nisso, depois da morte dela, anos depois de a gente ter começado a estudar e a entender a importância de cada movimento, a importância da nossa luta por terra, por desigualdade, para combater a desigualdade, na verdade. E me dói muito, assim, não sei se pelo momento a gente está grávida e tal, mas me dói muito ver cenas e situações como essa, assim, né? Não só como o seu Luiz, mas como a Marielle, porque são pessoas que, por um lado, significam tanto pra gente, e por um outro lado, tinha uma luta muito honesta, muito digna, né? E que as pessoas que os mataram fizeram algo que eles não faziam, que é não dialogar. A gente tá aí há quanto tempo vendo e lutando e tentando entender para onde o nosso país vai caminhar, com tanta pobreza, desigualdade, tanta negação às coisas básicas que a gente precisa. Uma semana que ele faz aí, né, que infelizmente completa 1 ano de morte, a gente tem tantos casos de racismo, né? Uma mulher negra sendo pisoteada no pescoço por um policial em São Paulo, e por aí vai. A gente pode continuar falando desse fascismo, esse bolsonarismo que está crescendo a cada dia e que tanto nos amedronta, né? Então, hoje, enquanto família de Marielle, enquanto aí à frente do Instituto, a gente tenta muito
mostrar o contrário, assim. Eu tenho muito sonho ainda, muita vontade de dialogar, de conseguir dialogar com as pessoas mesmo e mostrar que ninguém merece morrer dessa maneira, seja o seu Luiz, seja a minha irmã, ninguém merece morrer. E as pessoas estão perdendo essa essência, esse valor de vida. Acham que porque a gente tem um acampamento, por exemplo, chamado Marielle Vive, é um bando de delinquente, um bando de marginal, estão invadindo as terras, e aí aquele blá 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 que vocês cansam de explicar, mas as pessoas não querem entender. E aí eu acho que esse governo traz esse sentimento ainda mais à flor da pele pra gente, o que é o mais triste de tudo, né? Quando mataram a Mari, eu vi tanto a minha mãe quanto meu pai, né, a família no geral, tentar se reerguer de maneira com que as pessoas entendessem que essa ideologia política tão forte que as pessoas hoje defendem, direita ou esquerda, centro, enfim, para mim não existe muito bem um centro ali, mas essa coisa não pode ser maior do que valores humanos, sabe? E é isso que eu fico quando eu recebi seu e-mail, né, quando eu já sabia da história do seu Luiz, assim, a gente não lembrava, podia não ter na cabeça na hora que o seu e-mail chegou, mas a correlação na hora que eu li, eu falei, eu sei quem é. Bate uma tristeza muito grande na gente, porque são pessoas dignas e talvez, até é difícil essa comparação, mas eu vou falar só pra gente entender, até mais dignas do que as pessoas que hoje ocupam cargos políticos e estão lá à frente de decisões para o nosso povo. E aí, ouvir o orgulho que meus pais têm, ouvir vocês falando da pessoa boa que seu Luiz era, ouvir a gente junta nesse momento de pandemia, que a gente não sabe o dia de amanhã, é mais um reforço de que a gente está no caminho certo, sabe? É um reforço para a gente acreditar que a gente tem, de fato, que seguir fazendo o trabalho que a gente faz, assim. Vocês daí, a gente daqui, mesmo que juntos virtualmente nesse momento complicado, a gente não pode desistir, não pode dar nenhum passo atrás, porque a oportunidade que eles têm de nos matar, eles nos matam, né? Toda oportunidade que eles têm de negar qualquer que seja o direito básico pra gente, eles nos negam. E nos matar, então, tem virado algo muito constante e as pessoas estão naturalizando as mortes, né? Não é normal a gente há anos falar que cada 23 minutos um jovem negro é morto nesse país. Não é normal as pessoas aceitarem isso. Mesmo num ano de levante negro muito importante, num ano que a gente foi para as ruas, mesmo com pandemia, a gente continua vendo o nosso povo sendo assassinado. Então, até onde a gente vai conseguir carregar essa luta enquanto a gente tiver força, né, para lutar contra todo esse ódio e fascismo, mas até onde nós vamos? E assim foi com a Mari, uma mulher que representava tanto, uma mulher que englobava em um único corpo várias lutas, eu não canso de falar isso, porque eu acho que ela ter sido eleita com 46 mil votos foi pra gente um marco histórico ali que a gente não esperava, e eu me lembro muito bem dela falando, se eu tiver 5 mil, 10 mil votos, tá bom. Ela não esperava aquilo mesmo, assim, e se tornar todo esse símbolo, porque as pessoas, depois do assassinato, vieram a conhecer os valores, quem era a Mari, por que ela fazia isso, fazia aquilo, qual era o trabalho. E eu acho que hoje somar forças é o mais importante, assim. Acho que é difícil essa comparação entre a Mari e o seu Luiz, eu não gostaria de comparar, porque eu acho que cada vida é única, mas é fácil dizer que os dois lutavam por um mundo melhor, lutavam por ideais mais dignos para os seus povos, né, digamos assim, para o que eles acreditavam também. Então, quando morre uma pessoa inocente e a gente fica, eu acho que eu costumo falar isso muito para minha ancestralidade, a gente tem a obrigação de honrar aquele sangue derramado, assim como para vocês também deve ser, quando o sangue do seu Luiz é derramado injustamente por delinquentes que dizem que se pudessem atropelavam ainda os outros, a gente tem que seguir na luta e honrando, mesmo que a gente acorde às vezes sem ter força, a gente não tem escolha. Hoje a gente não tem mais opção, ou a gente luta ou a gente luta. Muito obrigada, muito forte suas palavras, Aniele. E estamos juntos, como você falou, né? A gente não tem opção. O nosso único caminho dado é seguir em busca da justiça por nossos mortos
e também pela justiça dos que virão. E aí, parabéns pelo bebê, pela bebê que está vindo. Tudo de bom para você. Obrigada. E muito obrigada por você ter participado aqui com a gente. Imagina, obrigada a vocês. E o que precisar, a gente tá junto mesmo. E quem sabe a gente faz esse encontro desses bebês aí assim que passar toda essa loucura. Combinado. No Rio ou em Valinhos, no acampamento? Ah, verdade. Luto por seu Luiz. Programa especial. 1 ano do assassinato de Luiz Ferreira da Costa. Eu sou Ademar, sou dirigente do Sindicato dos Químicos Unificado e faço parte da Central Intersindical Central da Classe Trabalhadora. Este mês completa 1 ano da morte do nosso companheiro seu Luiz, lá do assentamento Marielle Franco, que foi brutalmente assassinado quando estava fazendo luta pelo direito à moradia. E até este momento, o assassino está solto. Esperamos que a justiça seja feita e esse assassino seja preso. Seu Luiz, presente! Eu sou o vereador Gustavo Peta, do PCdoB de Campinas, e quero deixar aqui toda a minha solidariedade e apoio a todas as famílias do acampamento Marielle Vive do MST em Valinhos. Uma homenagem especial também ao seu Luiz, que nos deixou há 1 ano, vítima da violência e do ódio que tomaram conta de parte da sociedade brasileira. Deixo aqui, portanto, a minha solidariedade, o meu apoio, a exigência de justiça pelo seu Luiz e por todos aqueles que nos deixaram lutando pela dignidade e por justiça social. Todo apoio ao MST, viva o acampamento Marielle Vive. Meu nome é Maíra e eu estou representando o coletivo Espaço Cultural Luiz Ferreira. O nosso coletivo leva esse nome como uma forma de prestar homenagem a ele, que morreu lutando por direitos básicos, como acesso à água e à moradia. O senhor Luiz Ferreira foi assassinado na cidade de Valinhos, cidade esta que não lhe garantiu demandas fundamentais e carece de tantas outras, como a cultura. Nós, no empenho de promover a difusão cultural, criamos o coletivo, que leva honrosamente o nome de Espaço Cultural Luiz Ferreira. Luiz Ferreira vive. Luto por seu Luiz. Programa especial. 1 ano do assassinato de Luiz Ferreira da Costa. Então, companheirada, agora a gente vai receber um bate-papo o companheiro Zelitro, companheiro que é da Direção Nacional do Movimento Sem Terra, aqui pelo estado de São Paulo. Bem-vindo, Zelitro. Obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigado, agradeço pela oportunidade. A gente quer conversar um pouquinho com você sobre a perseguição, né, que historicamente o povo organizado que faz a luta no campo sofre, né? Então, a gente tem uma série de assassinatos, companheiros e companheiras tombados, e também num contexto tão difícil como é que a gente está vivendo agora, de perseguição também aos lutadores e lutadoras do campo, e o contexto, né, em que está o assassinato do seu Luiz dentro disso. Então, se você puder dar uma palavrinha para a gente, Zelito, por favor. Primeiro quero parabenizar a organização, a luta, a persistência, a resistência e principalmente a conquista de ter um acampamento como é o acampamento Marielle Vive, em homenagem a essa grande lutadora, né, de lá do Rio de Janeiro, que virou uma expressão da nossa luta de classe pelo mundo afora. Entendo que Marielle Franco, esse acampamento, ele sintetiza essa história de luta pela terra do MST do Brasil, em especial o MST aqui no estado de São Paulo, que combina os lutadores, esse sujeito camponês, que muitos ainda estão no interior, nas pequenas cidades, mas a grande parcela, há muito tempo, já mora na periferia das grandes cidades, dos grandes centros urbanos. E a organização do MST vai de encontro a esse povo lutador, esse povo resistente, esse povo periférico,
mas vai de encontro a um novo sujeito histórico. E, portanto, falar disso é muito atual os dias de hoje para esse tempo de conjuntura, né? Então, como você mesmo disse, nós temos essa longa história da luta do MST, que é herdeiro de grandes outras lutas marcantes na história e na vida política desse país, né? Mas também essa luta que ninguém deu nada de graça para essa luta, né? São conquistas de assentamentos, de cooperativa, de organização social, né? De sujeitos protagonistas dessa luta, mas que não podemos esquecer que ela também, por conta dessa contradição principal, essa contradição fundamental, que é a contradição com a propriedade privada dos meios de produção, principalmente do campo, é que, por conta disso, muitos companheiros ficaram pelo meio do caminho. E falar de seu Luiz Ferreira é falar desse povo, falar dessa gente. Ainda nos tempos de hoje, os dados da Comissão Pastoral da Terra, com seu documento que mede, que afere, que traz para o conjunto, que traz à tona para a sociedade brasileira como é que estão os crimes e os assassinatos no campo, né, dão conta de dizer que em torno de 70, 80 pessoas ainda morrem anualmente por conta dessa luta. Então, companheiros e companheiras, é muito bem-vindo trazer à tona essa discussão agora no aniversário de 1 ano do tombamento de seu Luiz Ferreira. Muito bem, Zelitro. E a gente está vivendo esse cenário também muito difícil do coronavírus, quando a política de morte do presidente Bolsonaro, mas não só dele, né, da maior parte dos nossos governantes, fica escancarada, né? Ao mesmo tempo também que essa ideologia da extrema-direita, que ignora, né, os outros sujeitos como humanos, inclusive, né, como é o caso do assassino do seu Luiz, o Léo Ribeiro, que claramente, né, ali ele contava com essa perspectiva, né, de que o sem terra pode passar por cima, ou de que ele vai não ser punido. O que você poderia falar para a gente dessa conjuntura política também brasileira e esse avanço, né, dessa política da morte do governo Bolsonaro? Pois esse fato que ocorreu com esse moço que, carregado e motivado pela política de ódio, pela política de expressões que podemos caracterizá-las de expressões, né, que beira ao fascismo, para ser bem, vamos dizer assim, generoso, né? Não é apenas uma expressão que ocorreu, que vitimou seu Luiz, não. Né? Recentemente a gente viu o que ocorreu nos Estados Unidos, aqui no Brasil, recorrentemente, a gente fica pensando agora, eles vão dar uma recuada, eles vão dar uma amenizada, vão repensar, mas para essa gente, eles não têm a menor sensibilidade, não têm não tem escrúpulo nenhum em expressar, não é, o seu espírito de ódio, né? Ódio contra os pretos, ódio contra as mulheres, contra as comunidades e os sujeitos LGBTs, ódio contra quem quer que seja que ousa questionar o modo de vida, o modo de enxergar o mundo que essa gente enxerga. Então, é uma conjuntura que nos remete a também fazer a nossa reflexão, no sentido de produzir coletivamente uma reação
o mais breve possível, né? A começar pelo Fora Bolsonaro, né? Em defesa da democracia, né? Em defesa da vida, mas, sobretudo, né? Quando essa pandemia passar, a gente já estiver com acúmulo mais, num patamar maior do que nós estamos no tempo de pandemia, para que a gente possa, de fato, dialogar com o conjunto da sociedade na perspectiva de que mundo melhor nós queremos, que sociedade nós queremos construir, que tipo de sociabilidade a gente quer construir. E não precisa a gente também se perder muito nesses elementos, porque a luta concreta e real da vida, as resistências, tem apontado sinais muito positivos. E o acampamento Marielle Vive é uma expressão disso. É um acampamento em que as pessoas se propõem a buscar conhecimento, então o setor de formação atua dioturnamente ali, tanto com a teoria como com a praxis criadora, à medida que a gente constrói ali espaços produtivos diferenciados, como que é a experiência da Horta Mandala, né? A experiência de dialogar com uma diversidade de sujeitos, como sujeitos de terreiro, que sempre foram historicamente deixado à margem do conjunto da sociedade, né? As companheiras que se reúnem, né? Na luta concreta e real, mas também para comemorar, para curtir a vida, né? Eu sempre digo, a revolução é uma obra que pode ser feita também com felicidade, com alegria, não é? Com entusiasmo, né? Com o advento de novas vidas, né? Que vão surgindo no decorrer desse processo. Tá certo, Zelitro. Muitíssimo obrigado pela você estar com a gente aqui, pela sua participação, sua contribuição. Aprendemos aí, foi muito boa a sua explanação. E a gente se encontra na luta. Um forte abraço. Um abraço aí a todos do Pontal, do Paranapanema. E a gente se vê na luta, exigindo a justiça para o seu Luiz e também a justiça social e a reforma agrária. E fora Bolsonaro. E fora Bolsonaro. Obrigado. Obrigada, Zé. Luto por seu Luiz. Programa especial. 1 ano do assassinato de Luiz Ferreira da Costa. Mas, infelizmente, muitos são os algozes da luta pela terra. Muitos são os algozes da luta por justiça social. E o seu Luiz é um caso. Temos outros companheiros que tombaram na luta. O acampamento Marielle Vive, ele exige a reforma agrária numa área que se chama Fazenda Eldorado Empreendimentos Imobiliários. Então, é um enfrentamento direto à especulação imobiliária, como vocês podem ver, uma área que estava improdutiva há muitos anos e que estava destinada ali a servir de condomínio fechado para a burguesia local. As famílias se organizam para exigir que ela seja repartida e que a justiça seja feita. Mas o poder também local, municipal, sempre se utilizou dessas ferramentas como a não garantia do acesso à água. Foi uma batalha para os acampados também terem acesso à educação e à saúde pública, que são básicos. Então, a nossa luta é pela justiça social, por seu Luiz, mas também é pelo acesso à água e a todos os direitos para todos os trabalhadores e trabalhadoras. O acampamento Marielle Vive sofre ameaça de despejo. Estamos num processo que está na justiça, segunda instância, mas também estamos firmes, sabendo que a justiça precisa ser feita e que a conquista da terra também é realizar o sonho do seu Luiz de ter uma terra para sua família, para os seus filhos, para os seus netos. Presente, presente, presente! Tio Luiz! Presente, presente, presente! Tio Luiz! Presente, presente, presente! Tio Luiz podia ler e escrever! Assim ele lutava com o MST! Seu
Completa-se um ano da morte de seu Luiz. Seu Luiz, como tantos outros companheiros ao longo dos 36 anos de luta do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, tombaram na luta. Tombaram porque reivindicava a vida, direitos essenciais, direitos fundamentais, como o direito à terra, o direito à água, o direito à alimentação saudável. Nós do acampamento Marielle Vive, há um ano aguardamos justiça por seu Luiz. O responsável pelo assassinato está solto, em liberdade provisória, aguardando o julgamento. Esperamos ansiosamente que a vida do seu Luiz seja reparada e que os seus assassinos paguem por isso. Continuamos aqui no acampamento Marielle Vive, trabalhando, produzindo os alimentos agroecologicamente corretos, alimentos sem venenos, sem agrotóxicos. Por seu Luiz e por todos que tombaram na luta, seguimos juntos, seguiremos juntos. Seu Luiz presente, todos os companheiros presentes. Viva a luta, viva seu Luiz e viva o MST. Bom, lembrar do seu Luiz é lembrar de todos, daqueles e aquelas que foram tombadas por brigar por uma coisa que é direito de todo mundo, que é o acesso à terra, que é o acesso a uma vida digna. E lembrar do seu Luiz nesse local histórico, onde era o barraco dele, é lembrar vários momentos que nós passamos juntos aqui, enquanto acampados do MST. Lembrar do seu Luiz é lembrar que cada momento que nós passamos, difíceis, felizes, por momentos de fato maravilhosos. Lembrar do seu Luiz é lembrar de que em algum lugar aqui do MST tem gente que está dando a vida para uma vida digna para outras pessoas. Reforma agrária quando? Já! Quando? Já! Bom dia, companheirada. Eu sou Maria Raimunda, coordenadora da cozinha do acampamento Marielle Vive. Estou aqui hoje para falar do seu Luiz. No dia 18/7 completa um ano que ele foi assassinado. E ele faz muita falta aqui no acampamento porque ele era uma pessoa comunicativa, participante, ele participava das atividades, ele estudava, ia para a escola toda noite, todo feliz porque ele queria aprender a ler. E aí ele faz muita falta para nós aqui. E inclusive eu voltei a estudar porque eu, lembrando dele, né, ele me incentivou a voltar a estudar. Eu já estou estudando em casa, né, e é isso. Seu Luiz, presente, presente, presente. Seu Luiz, presente. Meu nome é Cícera, sou do setor de educação. Dia 18 de julho de 2020, fazem exatamente um ano do assassinato do seu Luiz. Numa homenagem simples, gostaria de dizer: seu Luiz, seu sonho não morreu. Sua partida não foi em vão, porque nós, comunidade de irmãs e irmãos do acampamento Marielle Vive, resistimos e resistiremos para fazer os seus sonhos e os nossos sonhos se tornarem realidade. Que estamos juntos atravessando essa pandemia, se cuidando para cuidar do outro. E mais, lembrando um dos gritos de ordem: ninguém larga a mão de ninguém. Aqui seguimos plantando, colhendo, usufruindo do nosso trabalho e mostrando ao Brasil e ao mundo que é possível um jeito diferenciado de partilhar saberes e cultura, aprendendo, ensinando e vivenciando tudo isso. O espaço de estudo e conversação leva o seu nome, Escola Popular Luiz Ferreira, para não esquecermos do seu exemplo de garra e coragem nesse acampamento. Por isso, repetimos juntos: sim, eu posso ler e escrever. Essa é uma conquista do MST. Sim, eu posso ler e escrever. Essa é uma conquista do MST. Seu Luiz! Presente, presente, presente. Seu Luiz! Presente, presente, presente. Seu Luiz! Lembrar da história de seu Luiz pra gente é como se fosse lembrar a história do povo do campo. É lembrar da história da luta pela terra, de Corumbiara, de Carandiru, de Eldorado Carajás. É também ter uma lembrança
daqueles companheiros e companheiras que tiveram a vida ceifadas durante essa trincheira de luta. Dia 18 de julho agora completará um ano de muita injustiça e de muita impunidade, né? Um ano do assassinato brutal de seu Luiz, senhor, né, de pele franzina, aos seus 72 anos, que pedia apenas água numa manifestação pacífica, né? Então por isso que continuar a luta de seu Luiz é mais do que continuar a luta pela terra, né? É também a luta pela terra, mas é mais do que isso. É continuar alimentando essa mística revolucionária, é continuar alimentando, né, uma transformação social de um novo mundo, de um mundo melhor, né, com mais educação pública, com mais educação popular, com mais educação de garantia, né, porque seu Luiz também era uma pessoa, né, que se dedicava à educação e teve sua vida ceifada ao longo desse processo. Então continuar a luta de seu Luiz é continuar a luta de todos aqueles e aquelas que foram tombados durante essa história, né? Por seu Luiz resistiremos. Seu Luiz, presente, presente, presente. Seu Luiz, presente, presente.